Isso aí, faça um excelente dia. Bora lá para a nossa 34ª semana aqui do Executador. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar uma abrir aqui a mente. Deixa eu só pegar um caderno lá, cara. Mas eu já tenho o livro aqui também, peraí. Aí, bora lá. Hoje nós vamos de o 100 aqui. Nós vamos entender um negócio. Espero que vocês entendam, assim como eu entendi isso aqui. Virou minha cabeça ontem. E entendimento muito poderoso aqui. E, né, como eu sempre ouvi, se não precisa nem ler o céu inteiro, nem a Bíblia inteira. Se a gente compreender uma parte, uma pequena parte, que sempre tudo que é falado é a mesma coisa, de maneiras diferentes. Então, a gente só precisa entender isso aqui para fazer uma virada de chave. A gente fica numa busca, muitas vezes, né, buscando coisas para poder fazer essas viradas, fazer mudanças na vida da gente, e às vezes as coisas já estão ali, já estão prontas aí, estão na nossa frente. Às vezes não, né? Elas estão prontas ali, já está tudo aí, e a gente só não percebe porque tem alguma coisa que está obliterando aí, né? Que está, né, tá tapando, está encobrindo isso aí que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui do 100, tá? É uma é o capítulo 4 que chama As Ilusões do Ego. E aí ele é dividido em tópicos, né? E esse aqui é o tópico 4, chama assim, Isso não precisa ser assim. Tá? Então, deixa eu dar uma afastadinha aqui para funcionar melhor aqui para ler, mas dá tudo certo. Vamos lá. Isso não precisa ser assim. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, ó, sempre, né? Luciane, excelente dia. Você que gostou do 100, pega isso aqui hoje, que isso aqui vai ser poderoso hoje, né? Isso aqui vai ser poderoso. Então, ó, lembrando que o 100, por quem ele foi escrito, né? Sempre que eu vi qualquer leitura do 100, foi Jesus quem está falando aqui. É ele, pessoalmente, quem escreveu isso aqui, quem está falando sobre isso aqui. Então, entenda sempre dessa maneira, tá? Então, eu vou ler esse tópico aqui que chama Isso não precisa ser assim. Então, vamos lá. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Primeira coisa, né? É você que não escolheu escutar. Se não pode ouvir a voz de Deus, é você que escolheu não escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas suas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres, ou seja, é uma escolha nossa, se a gente quer ficar ouvindo o ego ou se a gente quer ouvir a voz de Deus. A escolha é sua, é o livre-arbítrio, né? É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. Percebe? Falei esses dias aqui numa aula que eu dei no Mastermind sobre isso, né? O quanto que a gente faz de esforço para manter. Tá chiando, é porque eu tô na praia aqui, Luciane, aqui bem de frente com o mar e fica o som bem alto aqui, é bem forte mesmo. Mas me fala se você tá ouvindo aí, se tá dando para ouvir o que eu tô falando aqui, até porque o celular tá apoiado de um jeito, deixa eu ver, que não favorece muito. Vamos ver se melhora aqui. Mas se estiver me ouvindo aí, foca aí, porque o ego é isso aí também, ó. Ele quer dar um jeito de não pegar o que a gente precisa ouvir. Hoje, isso aqui, gente, isso aqui mexeu completamente comigo ontem. Muito, 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 muito mesmo. Isso aqui é poderoso. É o sim do mar. Então, bora lá. Então, no entanto, é isso que queres, né? Falando do ego. É isso que estás lutando para manter. E te mantens vigilante para salvar. Cara, a gente faz um esforço para manter as coisas para ter dificuldade. A gente não deixa fluir o natural. Então, para fazer, eu dei um exemplo do Jardim Botânico lá de Curitiba. Vocês já viram o Jardim Botânico, viu foto, né? Eu já esteve lá. O lugar é lindo, assim, né? Olhando. Tudo organizadinho, né? Tudo bonitinho. Mas aquilo ali é o caos, se vocês forem pensar bem, né?
Aquilo ali é o caos. Porque, pensa bem, né? Por que que a sua mente olha aquilo ali e acha aquilo ali bonito? Porque para a mente, né, as coisas têm que ser organizadinhas, tudo certinho, que nesses tijolinhos aqui, ó, tudo bonitinho, tudo colocado no lugar certinho. Mas para manter aquilo ali, tem que ter um batalhão de jardineiro, de biólogo, de gente ali organizando aquilo. Só que deixa aquilo ali ficar ali um ano sem ninguém mexer. O que vai acontecer? A natureza vai tomar conta do negócio. Já teve lá, né, Luciano? Vai tomar conta. Aí vai entrar em harmonia. Então, para manter o caos, aquilo é o caos. Para manter o caos, a gente tem que fazer um esforço danado. A gente não percebe. Por isso que a gente sente cansaço, sente, porque a gente fica fazendo esforço para manter o caos, dentro da gente, inclusive. Mas quando a gente deixa as coisas fluírem, né, na sua naturalidade, fica tudo certo. E é isso que está falando aqui, né? É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar o teu ego. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. Olha isso, cara. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. Cara, aonde você está olhando para achar a si mesmo? Aonde que você olha para achar a si mesmo? Muitas vezes a gente fica olhando, né, nesse espelho escuro aqui, ó, e não, a gente não se acha. A gente não se acha. A gente está se olhando de um jeito que a gente não é. A gente está se vendo de um jeito que a gente não é na realidade. A gente acha que é um bocado de conceitos. Eu sou isso, sou aquilo. Eu sou Fábio, eu sou pai, eu sou marido, eu sou empresário, eu sou não sei o quê. A gente se confunde, mas o que a gente é de verdade? Né? Ó, lembrando sempre que é Cristo falando, ó, eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, que é outra coisa também que pegou pra caramba pra mim. A gente fica achando que é mudando os comportamentos, né? Os hábitos, as coisas. Ah, vou fazer coisa, vou começar a levantar mais cedo, vou tomar banho gelado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é mudando o comportamento que você muda a sua mente. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a sua mente. Você pode mudar a sua mente, não é no comportamento. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus, e estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Quer dizer, você olha, julga, né, teu irmão através dos seus condicionamentos. E você fala, ele é assim, fulano é assado, fulano é chato, fulano é legal, fulano. Só um conceito que da tua mente que você está olhando. Está olhando através desse espelho. Mas isso não precisa ser assim. Pensa, e aí, assim, quando a gente fica triste, né, chateado, isso é um alerta, né? Que ele está falando, né, da nossa mudança na nossa mente. Quando o teu humor diz que escolhesse de forma errada, né, que pode mudar a tua mente. Ó. Quando o teu humor te diz que escolhesse de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre. É aí que a gente escolheu de forma errada. E a vida é alegre. Ela é alegre. Quando a gente não está alegre, a gente escolheu de forma errada. A gente fez uma escolha por olhar pelo ego. Pensa honestamente no que tu pensaste que, ó, olha isso aqui, gente. Isso aqui. Vamos lá. Vou dar uma realidade aqui para não perder o fio da meada. Ó. Quando o teu humor te diz que escolhesse de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Ó. Em todos os casos, pensasse de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus, e está percebendo imagens que o teu ego fez em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado. Será que Deus teria pensado a mesma coisa que você sobre o teu irmão? Que tu pensaste que Deus não teria pensado. Investiga sinceramente e outra, ó, e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Ou seja, presta atenção no que você pensou e se pergunta, será que Deus teria pensado nisso?
E o que Deus queria que você tivesse pensado que você não pensou? Como Deus queria que você pensasse? Você não pensou. Investiga sinceramente o que fizeste e deixasse de fazer em função disso. E então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Cara, pensar como Deus. Isso pode, ó, e aí, né, falando isso, o que, que vem na mente? Olha como o ego é cabuloso, cara. E aí o negócio já vem, já dá uma paulada aqui. Foi exatamente o que eu pensei na hora que eu li isso. Falo, porra, mas isso deve ser difícil pra caramba. Como que eu vou pensar como Deus? Aí ele fala já a próxima coisa. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido teu ego inteiro, mas literalmente mente. Quando a gente fala, né, sou a imagem e semelhança de Deus, né? Deus está em mim, só que eu não vivo assim, né? De nós não vive assim. A gente vive no ego, né, cara? Aí quando fala que pense, tem que pensar como Deus, né? Não pense como ele não pensaria e pensa no que ele gostaria que você pensasse. Fala, pô, mas isso é difícil demais. Oh, não, não é nada difícil. Pode parecer difícil, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. Lembra que eu falei que é o esforço da gente ficar tentando manter o caos? Aí parece bonitinho, né? Organizadinho, mas a natureza não é assim, né? A natureza ela cresce de uma maneira desordenada, pelo menos para a nossa mente. Olha que louco, para a nossa mente aquilo parece desordenado, né? Mas qual é a perfeição da natureza, né? A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, Jesus falando, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo. O que foi que ele veio fazer aqui? Exatamente, né? É a garrafinha, né, cara? É o caos, né? Que aqui não dá para ver, né? Mas tem uma água aqui dentro, se eu chacoalho, ela fica no caos. Mas se eu paro de chacoalhar, na mesma hora ela volta para a harmonia. Olha o esforço que eu tenho que ficar fazendo aqui, ó. Né? Para gerar o vento aqui, ó. Tem que ficar fazendo um esforço aqui, ó, balançando a mão, fica gerando um vento aqui, ó. Estou criando um caos no ar. Mas agora, se eu paro, não tem mais vento. O ar, ele toma o espaço que a mão estava fazendo aqui, ó. E fica em harmonia, não tem esforço. Como irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e veja em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. O que Jesus fez, cara? Ele não julgou ninguém. Ninguém, cara. Ele olhou todo mundo com amor. Como uma criação de Deus. Tudo é uma criação de Deus. Todos são uma criação de Deus. Mas a gente não olha assim, né? A gente olha o outro e fala, julga, pô, esse cara é meio burro, esse cara é inteligente, esse cara não sei o quê. A pessoa é legal, essa, né? A gente não olha como Deus. É isso que a gente tem que fazer, ó. Ó o alerta aqui, ó. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Depressão vem de você querer alguma coisa que parece que você não tem. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. Então, vira e decide de outra forma. Tá fazendo sentido aí, Li, Luciane? Tá fazendo sentido aí? Tá me falando aí. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e sabe, e sabe que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Lembra semana passada, né, Li? Eu acho que semana passada, ou retrasada, a gente falou semana do orai e vigiai. Né? Orai e vigiai. Então, a gente tem que estar vigiando o tempo todo, porque a nossa mente é muito fácil dela virar, né? O ego pegar e te levar a olhar de um outro jeito distorcido, distorcido. Se a gente realmente é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem em que jeito? É a imagem física, né? Quando a gente acha que Deus tem uma imagem física, é a gente que está fazendo ele a nossa imagem. Mas não, né? A nossa semelhança com Deus está no nosso caráter. O nosso caráter é a nossa semelhança com Deus.
Olha isso aqui, cara. Quando te sentes culpado, lembra-te, de fato, lembra-te que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Você não é o teu ego. Teu ego é uma ideia que você tem na tua cabeça. Ele é quem violou as leis de Deus. Pensamentos fora do que Deus pensaria. Não você. Não você. Você que é o ser, né? Uno com Deus. Mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. Jesus está falando. Ele já veio aqui para isso, cara. Para levar, né? Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mude a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode libertar-te. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido. O teu irmão, né? A expiação não pode libertar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Não precisa se sentir culpado por nada, nem mesmo por qualquer nem julgamento, qualquer coisa que você tenha feito, porque isso aí foi só seu ego. Que a misericórdia de Deus é infinita, que não termina nunca. Tire a culpa da mente. Nós não somos pecadores, nós não somos errados, não somos culpados. A gente se sente culpado, né? Mas Jesus já veio aqui, já levou tudo. Acabou, mano, não tem. Aí o que que a gente fica tentando fazer? A gente usa o ego, que são os nossos condicionamentos, os conceitos que a gente tem na cabeça, para ficar gerando coisas, né, pensando coisas, agindo de maneiras que ficam fazendo a gente se sentir culpado. E aí, quando a gente se sente culpado, a gente fica na nossa mente, fica sentindo tristeza, fica sentindo um vazio, fica sentindo ansiedade, fica sentindo depressão, fica sentindo que a gente não é merecedor, fica sentindo que a gente tem que estar sempre ali. Eu sou um eterno pecador. Não é. O seu ego que é um eterno pecador. Você está completamente limpo. Você só não está enxergando assim. Esse é o espelho escuro que o ego fica fazendo você se ver. Então, para de se sentir culpado. Para de se sentir culpado. O que é o perdão, né? Uma vez me perguntaram o que é o perdão. O perdão é justamente isso aí, ó. É você reconhecer que você só estava enganado a respeito de você mesmo. Só isso. Não tem essa de estar culpado, não. Quando te sentes culpado, lembra-te, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem o teu ego tem ferido, a expiação não pode libertar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. E isso não precisa ser assim. Ele está repetindo isso, que é o título do tópico aqui, né? Isso não precisa ser assim. Então, você, ó, lembra que na semana do orar e vigiar é isso. Por que que a gente vacila? A gente não é suficientemente vigilante com o ego. Então, não está na mudança de comportamento, está no seu comportamento de vigiar. Né? Tá na mudança da mente. A mudança da mente vem do quê? De vigiar, 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 vigiar. Cada momento, se eu sentir que eu errei, se eu sentir que eu pequei, não, sem sentir culpa, tá tudo certo. Só presta atenção, identifica, né? Identifica ali o que que aconteceu. Faz a virada de chave, como Deus pensaria, como ele não pensaria. Aí eu tô voltando à minha origem, à minha unidade com Deus. Não tem culpa nisso, né? Então, entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. Ó, e ele fala antes aqui, né? Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. A gente está doente, né? A cura é isso, ó, é a gente sair dessa doença do ego. Ó. O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido. Olha só como ele vai facilitando as coisas. Se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse,
Quantas vezes sua mente já se dispersou só da hora que a gente começou a falar aqui, ó. Falei na aula também nessa aula que eu dei esses dias aí, inclusive tá no Insta lá na aula das ferramentas de mudança. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a consciência. Se você subir, pegar um avião, um balão, um foguete, subir, 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 você não chega no céu, né? O céu está dentro de nós, o céu é a paz interior. Só que o que acontece? A gente se dispersa, né? A gente, ao invés de prestar atenção no céu, a gente gruda nas nuvens, né? Pode ser de pensamento negativo, pode ser de pensamento positivo, mas tudo isso é só julgamento, né? O reino dos céus está na paz de ser, só estar presente, só estar consciente. E quando a gente gruda na nuvem, esquece de estar presente, né? A nuvem são os pensamentos. E a gente não foca no céu, a gente fica focado na nuvem, né? O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido, se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Cara, olha como a gente não valoriza a nós mesmos. O que tem na tua mente é uma crença de que ninguém vale um esforço consistente, nem você mesmo. Teu ego faz você acreditar nisso. Quando você fala, não, eu não sou bom, eu não sou bom o suficiente, eu não sou. É, quanto que a gente se desvaloriza? Aí a gente fica fazendo um baita de um esforço, né? Fica falando, "Ah, isso é um bloqueio, eu tenho que desbloquear." Por quê? Porque você não se sente capaz, você não se sente suficientemente bom, você não se sente suficientemente completo. Aí você fica buscando maneiras de tentar tapar esse buraco aí, na comida, na pornografia, em comprar compulsivamente, buscando riqueza, buscando não sei o quê, para aparecer, para se sentir melhor. Então você não se acha suficientemente importante, né? Você acha que não vale o esforço de ficar vigilante na tua mente e se dispersa. E aí fica achando que é a coisa. Uma pessoa esses dias veio me pedir ajuda de trabalho. Falou, se tiver uma oportunidade aí, uma vaga, eu falei, eu posso te ajudar com o trabalho, mas eu tô vendo que o seu problema não é o trabalho. Eu falei, a gente precisa conversar. Eu falei, ó, tem coisas que você faz, tem coisas que você fala, que você pensa sobre você que eu tô vendo, de dificuldade, porque é muito difícil, porque eu tô não sei o quê, porque tá complicado, e fica botando essas dificuldades. Eu não sei o que fazer, percebe? Então não tá nas coisas. Aí a pessoa fica achando que o problema dela é o trabalho, é o negócio, é o dinheiro, é a falta que tem que cobrir, e aí vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Não é isso que vai resolver. Incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano, e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Quem está consciente não fica desanimado, né? Então, ó, de novo, vou pegar aqui, ó. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado, né? Fica do lado de Jesus ali, ó, de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmo e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Só o ego pode ser desanimado. Consideraste realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. Cara, Jesus está falando, e ele já falou isso na Bíblia também, né? Que vocês podem ir e vocês vão fazer obras iguais ou maiores que a minha. Quem que deu ouvido para ele, cara? Quem que acreditou nele? Aí você volta naquilo que tá falando lá em cima, né? Você não acredita, né? Você se sente, é, você se sente, fala que você é contra, eu não sou, né? Você sente que isso é uma vaidade se acreditar nisso. Ele vai falar isso aqui mais à frente ainda. Pega isso aqui, ó. Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. Quantas vezes a gente não abre a boca, cara, para falar daquilo que a gente está fazendo, das coisas que a gente está aprendendo, do poder que a gente.
quando a gente entende o poder que a gente tem. Quando a gente fala, eu falei da mudança de comportamentos, né? Falei, pô, mudança de comportamentos não vai mudar a tua mente, mas olha o que a mudança de comportamento me levou a fazer. Levou a fazer isso aqui que eu estou fazendo. De trazer aqui um conhecimento, de compartilhar, né, de fazer uma aula. Mas olha que louco, né? A gente limita, né? O nosso ego limita a nossa expressão, né? O quanto a gente escolheu. A tua mente e a minha, né? A nossa é a de Cristo. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Cara, se pega com ele que o negócio é cabuloso, ó. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta, como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Olha isso, cara. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Não fica reforçando, ai meu Deus, hoje eu tô mal, ai não sei o quê. Ai, falei disso nas ferramentas de mudança também, né? Quantos pensamentos a gente gruda? Cada pensamento que você gruda aí por 10 a 15 segundos, ele já começa a se materializar. Às vezes a gente foca no pensamento negativo aí quanto tempo? 10 segundos, 30, 40, uma hora. E fique, vai embora. E a coisa começa a acontecer. A gente não se afasta disso. Julga pelos teus próprios sentimentos. Ó, o sentimento é o balizador. Ó. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, quando você julga o teu irmão, quando você julga a si mesmo, quando você julga as coisas que acontecem, você está julgando com base no quê? Está julgando com base nos seus condicionamentos. Isso é o que aconteceu lá no Éden, né? Quando Adão comeu a fruta da árvore do conhecimento. Até então, estava tudo certo, né? Ele tinha um relacionamento direto com Deus ali, estava tudo em paz. Ele estava consciente da unidade dele com Deus. Quando ele foi lá e comeu a fruta da árvore do conhecimento, o que que é a árvore, né? Fala do bem e do mal, do conhecimento. O que que é o bem e o mal? É o julgamento. Isso é bem, isso é mal. Isso é bom, isso é ruim. Aí ele passou a julgar. Primeira coisa, quando ele comeu a fruta, o que aconteceu? Ele se viu nu, né? E aí é uma alegoria, né? De estar nu, né? Sem roupa, né? Mas não é nu sem roupa. Ele se viu como homem, ele se viu, tipo assim, ó, tô aqui, tô aberto, né? Tô exposto. Se viu exposto. E aí ele começou a julgar as coisas, né? Por quê? Porque é o conhecimento. E a gente fica buscando conhecimento, conhecimento, conhecimento. E aí a gente toma baita de um cuidado com o conhecimento, que aí é muito arriscado a gente ter esse conhecimento e começar a julgar se a gente não tiver esse entendimento disso aqui, ó. Percebe? Olha só que louco, ó. Julga pelos teus próprios sentimentos se tem feito isso bem, né? Vigiar os teus pensamentos. Porque os teus sentimentos é que vão te mostrar isso. E esse é o único uso acertado de julgamento. O único uso acertado de julgamento é você olhar os teus sentimentos para ver o que está passando dentro de você. Será que eu estou no ego ou será que eu estou com Deus? Seguinte dia, Leia. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. Olha só, hein? O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. Quer dizer, você julgou alguma coisa, você pode usar isso para atacar, né, ou defender, mas é um julgamento. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, ó, tô falando do ego, né? Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Ele tem que ficar se protegendo, ele tem que ficar se amando. Ele cria uma aliança com ele mesmo e com você, né? Sem a tua própria aliança, né? A sua aliança com ele. Ele não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente. E não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Através dos seus sentimentos, aí você julga se seu sentimento, pô, eu tô triste, tô chateado, não estou bem, opa, tô no ego. Opa, peraí.
tira isso aqui, deixa eu acordar, peraí, deixa eu despertar aqui, deixa eu ficar consciente aqui. Por que que eu estou sentindo isso aqui? Você já está falando aqui em cima aqui, que, que só o Filho de Deus mesmo pode limitar a sua própria escolha. Que eu posso fazer tudo, tudo junto com Deus. Tudo. Cadê? Não há limite para o poder de um filho de Deus. Lembra que falou lá em cima? Não há limite. Não há limite, cara. Excelente dia, Leia. Olha só que coisa cabulosa, gente. Então, vamos lá. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, proteção e amor. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Olha isso, cara. Eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. Olha isso. A sua mente, no caso, a mente de Deus, né? Tá falando agora que tá em maiúsculo. Ó. A mente de Deus brilhou sobre ti na tua criação. A mente de Deus brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente através de ti. Perdão. A mente de Deus brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a sua mente ao que é. A sua mente ao que é. A mente de Deus brilhou sobre a sua quando ele te criou. E quando ele te criou, não foi agora, há 20 anos, há 40 anos, há 30 anos. Foi lá no início de tudo. De Deus te criou. Olha só que louco, cara. A mente de Deus brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti, a mente de Deus ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. Ela brilha sobre você, mas ela tem que brilhar através de você. Você tem que ser um reflexo dele aqui. O teu ego não pode impedi-la de brilhar sobre ti. Entende? Ó, a mente de Deus, ela brilha sobre você, ó, e o ego não pode impedir de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. Vocês estão entendendo esse negócio aqui? Vocês estão entendendo isso aqui que tá falando, cara? Que bagulho cabuloso. Deus brilha sobre ti, ele te criou a imagem e semelhança dele. E o ego não pode tirar isso aqui, ó, dele brilhar sobre ti. Mas não basta Deus brilhar sobre ti, ele tem que brilhar através de você. E aí isso o ego pode te lascar aí, pedindo de brilhar através, quando você fica quieto, quando você julga. Ele não deixou de estar sobre ti, só que você tapou isso aí, ó. Você não está olhando para isso. E não deixa brilhar através de ti. Ó, gente, isso aqui para mim é das partes mais poderosas, se vocês entenderem isso que a gente vai entrar agora. Tá? Se estiverem aí, se estiver ainda aí, a Leia tá aí, a Alessiana acho que saiu, mas ó, pega isso aqui, ó. A primeira, isso aqui é um negócio que todo mundo está esperando, né? Isso aqui é a segunda vinda de Cristo. Vocês vão entender isso aqui agora. Para de ficar esperando. Já aconteceu. Já aconteceu. Só não se ligaram, né? A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Então, ó, vamos por partes aí para ficar claro isso aqui, tá? A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, a criação. Cristo é o Filho de Deus. Tudo que é criado por Deus, eu, vocês, a natureza, tudo, é o Filho de Cristo. Já foi criado lá na primeira criação. Quando Deus criou lá, como fala lá em Gênesis, né? Faça-se a terra, fez o homem, né? A imagem e semelhança dele. Faça os animais, né? Então, de todo o poder, lá fala em Gênesis, né? Em Gênesis, se eu não me engano, 1:26. Depois eu vou ver direitinho 6. E fala, né, que o homem vai dominar sobre tudo.
Ele já está falando aqui também, né? De um outro jeito, talvez até mais claro. Então, a primeira vinda de Cristo é apenas outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Quando ele criou o homem, ele já criou o Cristo. Você é o Cristo. Você só está tampando isso. Isso aqui é Jesus falando. Lembra que eu estou falando que é Jesus falando. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Estão entendendo isso aqui, ó? Primeira vinda de Cristo é quando Deus nos criou. A segunda é quando a gente parar de dar ouvidos para o ego. Parar de dar ouvido para a voz que fica ali falando na nossa mente. Porque aí a segunda vinda de Cristo, por quê? Porque aí o Cristo em nós vai acordar, vai despertar. Fui aí, Cristo falando, né? Fui criado como tu na primeira, e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. Ele está falando aqui, ó. Eu fui criado igualzinho você na primeira vinda. Fui criado igualzinho a você na primeira vinda. E agora estou te chamando para a segunda aqui junto comigo. Ó, Alessiane, você tinha saído um pouquinho. Ó. Vou pegar esse trecho aqui. Pega isso aqui, minha querida. Pega isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Ó. Vou ler de novo aqui, falando da primeira vinda de Cristo, que é uma confusão gigantesca que as pessoas fazem. Aí a gente toca para frente. Ó. O que é a primeira vinda de Cristo? Então, a primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Ponto. A criação é o Filho de Deus. Todos nós somos a criação de Deus. Todos nós somos a criação de Deus. Essa é a primeira vinda de Cristo. Você é Cristo, você tem o poder. Ele está falando isso aqui desde o começo do tópico aqui. Ó. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Não foi quando Jesus nasceu aqui, não é Jesus, está falando de Jesus. Está falando do Cristo. O Cristo é cada um de nós. Todos nós somos o Cristo. Somos o Filho de Deus. Somos a criação dele. Essa é a primeira vinda, quando tudo começou. A segunda vinda de Cristo não significa que aí todo mundo fica esperando, né? Segunda vinda de Cristo, achando que Jesus vai descer aqui na Terra de novo. Não. Presta atenção nisso aqui, ó. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. A gente parar de se enganar com o que a gente não é, a gente vai se ligar do que a gente é. Tá entendendo isso aqui, ó? O que a gente é? Filho de Deus. A criação de Deus. Então, nós também somos o Cristo. O Cristo está em nós. Não é que Jesus está em nós. O Cristo está em nós. Jesus, o Cristo. Ó. Leciane, o Cristo. Leia, o Cristo. Vinícius, o Cristo. Fábio, o Cristo. Está em nós. Aí é Jesus falando aqui, ó. É ele que está falando, ó. Fui criado como tu na primeira. Fui criado igualzinho você, ó. A gente foi criado junto, cara. Fui criado como tu na primeira. E tenho te chamado para te unires a mim na segunda. E que a segunda não significa nada mais que o fim do domínio do ego. Ele não foi dominado pelo ego. Tá te chamando para se unir a ele na segunda. Ao momento de você sair do ego, chegou a segunda vinda. Agora, pô, parei de ficar fritando aqui, entendi quem eu sou. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção. E não pode estar errado, porque jamais ataca. É Jesus falando. A segunda vinda está em cargo dele. Ó. Ele está ajudando a gente aqui. Ó. O que ele veio fazer aqui na Terra? Vou mostrar, gente, olha isso aqui, ó, se liga. Ó. Dá para ser assim, ó. Dá para ser assim, ele vai explicar. Ó. Pega que ele vai explicar, ó. Se liga. A segunda vinda está ao meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para a proteção. Ó, e o julgamento que a gente falou, qual que é o julgamento correto? A gente olhar os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? Isso ou aquilo? Estou sentindo bem ou estou sentindo mal? É o único julgamento correto, lembra que falou? Que é usado para proteção. Para proteção. Não pode estar errado porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Olha isso aqui, vê se não falei para vocês que a gente ia chegar. O teu julgamento pode estar tão distorcido, né, que você acredita que eu estava equivocado ao escolher-te. Você acha que Jesus estava errado, que o Cristo estava errado ao escolher você. Ó. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. Ficar sendo humilde, falar, não, mas quem sou eu, né, cara? Fila de pão, ó. É que Jesus falou, ele falou, mano, que, pô, você pode fazer obras iguais ou maiores que a dele, ó, porque você tem o mesmo poder.
Depende do que você escolher. Aí ele está falando aqui, né, de que você acha que ele está errado quando ele escolheu você. Fala, eu? Como assim, cara? Mas não tome isso por humildade, equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Se Jesus é real, ele não é mais real que você, cara. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Se você entender isso aqui, ó, significa que Jesus veio à tua mente e a curou. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Cara, é assim, ó. Jesus e o ego têm o mesmo poder. Em que sentido? O poder que você entrega para ele. Tá entendendo isso? Você está entendendo isso aqui, ó? Só que Jesus trabalha com o seu espírito, com a sua mente superior. Aqui, ó. Eu não ataco o teu ego. Ele não luta com o ego, cara. Ele não briga, cara. Não briga, porque se ele lutar com o teu ego, não, ele vai estar dando realidade para uma coisa que não é real. Trabalhe com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, a tua mente superior. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz, cara. O teu ego faz isso também, ele faz a mesma coisa. Só que ele faz isso com a tua mente inferior, que é a sua casa. A casa do ego é a sua mente inferior. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Jesus é a tua vigilância nisso. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Cara, nós estamos insano. Tem noção disso aqui? Ele tá falando, nós estamos pirado, cara, no ego aqui, ó. Olha que doideira, cara. Tu e teu irmão ainda vocês ainda vão se reunir em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Amém, cara, que a gente esteja fazendo isso aqui agora. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Amém. Amém, cara. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? E você acha que é mais difícil, né, fazer isso, né? Inspirar o desespiritualizado, né? Ou estabilizar o instável do que o outro que está buscando. Qual que é a dificuldade, né? Ele, ó, eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres. Tu sim. Ele não acredita que tá. Cara, por isso que a gente fala, milagre é um barato comum. Ele vai falar isso aqui, ó. E eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres. Tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais, que são expressões de amor. E que é um milagre, senão a virada de chave da mudança da mente, de deixar de ficar olhando para o ego, ficar achando que a gente é uma coisa, que a gente é um conceito, sendo que a gente é outra. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o poder de dominar sobre todas as coisas. Aí a gente fica se enganando e aí achando que é humildade, falando, ah, não, quem sou eu? Não, cara, ele tá falando aqui, ó, você é igualzinho a mim, cara. Vem comigo aqui, a segunda vinda é você acordar, não é eu descer na terra. Eu já fiz o meu trampo aqui, brother. Eu já vim aqui, ó, agora eu tô tentando te ajudar aqui, ó, tentando todo momento falar no teu ouvido aqui, ó. Não é mudando o seu comportamento, é mudando a sua mente que você vai conseguir fazer isso. Como? Vigiando. Ele tá falando aqui, ó, vigia. Você não vigia diligentemente, cara. Você se dispersa, você deixa sua mente se dispersa, porque você não acredita que você vale a pena de ficar, de mudar sua mente. Aqui, ó. Não é um problema de concentração, é a crença, ó, o problema da sua falta de vigilância é isso aqui, ó. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Você não se acha digno de um esforço consistente para sair dessa piração que você vive aí. Olha que doideira, cara. Cadê? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade de milagres. Tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais, porque são expressões de amor.
Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Meu Deus, cara. Aqui acabou o top. Olha o que ele fala, cara. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Mano, você vai responder. Vai responder. Onde que está a coisa toda? No tempo que você vai levar a fazer isso. Quanto tempo você vai levar para responder ao chamado de Cristo para a segunda vinda? Para entender o poder que você tem dentro de você. Para entender que se você pensar com Deus, tem todo o poder. Quanto tempo? Tem que deixar cair. Olha aí, ele deu todo, mano, ele deu toda a letra, cara. Para mim, isso aqui mexeu muito comigo ontem. Eu já li umas 4, 5 vezes. Botei no áudio para ouvir isso aqui de novo, e de novo. Isso aqui tá revirando aqui dentro, cara. E aí, no momento que você sentir alguma coisa, sentiu desconforto, sentiu chateado, sentiu desanimado, sentiu qualquer coisa que não é boa, olha e fala, opa, peraí, quem é que está sentindo isso aqui? Será que sou eu mesmo que estou sentindo isso aqui? Ou será que tem alguma coisa aqui que está me fazendo ficar nessa pira aqui, que não sou eu? Eu não sou isso aqui, ó. Você viu Jesus se abalar com alguma coisa aqui, cara? O cara foi crucificado, velho. Nem na cruz ele não reclamou. Em lugar nenhum. Ele veio aqui e demonstrou exatamente isso aqui que ele está explicando nesse tópico aqui. Tudo que ele fez aqui demonstrava isso aqui. Quanto que ele confiou? Como que ele fez os milagres? Ele acredita que milagre é um bagulho natural, cara. Uma parada natural. Só que estando no ego, você fala, ah, não, mas isso aí não é possível, cara. Por que que ele quer que você acredite que não é possível? Porque se você acreditar que isso é possível, que isso é crível, aí lascou para ele, né, cara? Aí você vai largar ele de lado. Lembra que eu falei o que que é a mente? Senão, o que é a mente, senão uma criação de passado e futuro, de duas coisas que não existem. Não existem. Você nunca vai conseguir viver no passado. Você pegar uma máquina do tempo e tentar voltar no passado, você não chega no passado. Quando você estiver lá, vai ser o seu presente. Sempre é presente. Sempre é presente. Sacou? Olha que louco. Olha que louco. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo respondido aqui, ó. Saída. A saída. O despertar. Fabuloso, né? Eu não sei vocês, mas isso aqui, pra mim, ó, eu vou mostrar pra vocês. Lê de novo, por gentileza, Fabinho. Hã? Lê de, lê de novo, por gentileza, essa última parte. Essa última parte aqui, vou ler aqui. Só esse. Vou ler aqui esse último aqui, que é o 11 aqui, ó. Eu não ataco teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. E aí Jesus falando, ó, sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Aí que ó, isso aqui é muito louco, né, cara? Porque né, sou a tua vigilância, cara. A gente se pega com Jesus, né, cara? Fala, puta, Jesus, em nome de Jesus, né? Por quê? Porque a gente está confuso demais, cara. A gente está confuso demais para ser a nossa própria esperança. Mas nós somos a nossa própria esperança, cara. Que é a gente quem tem que desistir de ficar pensando pensamento merda, velho. Ó, eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha e juntos nós somos invencíveis. Invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Olha só, cara. Como o cara veio e ressuscitou os mortos. Tá parecendo um negócio extraordinário de outro mundo, né? Não. É só porque ele entendeu isso aqui, ó. É só porque ele entendeu que ele sabe que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres. Tu sim. Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres. Tu sim. Você acha que o milagrão é mais difícil que um milagrinho, né? Uma coisa mais menor. Não tem, cara. Não tem. Não tem.
É mais difícil desistir de uma coisa do que de outra. Eu chamei e tu vais responder. Ele está afirmando aqui, ó. É uma afirmação, cara. Assim como você pode fazer as obras iguais ou maiores que as minhas. Cara. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais, que são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a sua resposta. Está chamando, cara. E é inevitável. Quanto tempo vai levar, só depende da gente. Tá claro? Tá claro isso aqui? Poxa, mais claro que isso aqui, cara. Como se você abrir a cabeça para enfiar a ideia lá. Ó, já vê que essa minha, aqui, ó, minha garrafinha. Eu não negocio com o meu cérebro. Eu devia ter colocado assim, eu não negocio com o meu ego. Olha lá. Ó. Eu não negocio com o meu cérebro. Se você negocia com ele, você perde, cara. Quem é que manda na bagaça? Fica falando. Vai domine sobre todas as coisas. Primeira de todas elas, sobre o teu ego, sobre a tua mente. É mais poder que isso. Ele dominou sobre isso, amigos. Dominou sobre a terra toda. Poderoso, né? Ah, isso aqui é poderosíssimo, cara. Isso aqui virou uma chave aqui, cara, tá? Um negócio queimando aqui que só tá ampliando. Cada vez que eu leio isso aqui, só vai fazendo assim, ó. Eu vou ficando gigante, cara. Bom, é isso aí. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gratidão aí, Luciane, ter ficado até agora aí, Leia também. E bora lá. Agora eu vou passar qual vai ser o livro dessa semana, cara. E muito louco, né? Porque esse livro aqui, isso aqui já estava na lista. E, na verdade, ele seria o outro, né, da outra semana, mas vai ser esse aqui, né? Passar ele na frente e vai ser poderoso. Estava comentando com o Estevão ainda há pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Olha aí, Leia. Olha aí, né, Leia? Que louco, né? Como que pode, né? Entendeu agora, né? A segunda vinda de Cristo, qual que é? Que louco. Nada é por acaso, né? É um pedido. Você fez um pedido aí, ó. Tá respondido. Segunda vinda de Cristo é desistir do ego, desistir das coisas que ficam levando a gente a ter esses pensamentos que não somos nós. Amém. Então é isso aí, galera do Insta. Vou despedindo aqui, que agora eu vou fechar aqui a aula, pessoal. Vou virar para vocês verem aqui, né, do executador. Isso aqui é uma aula aqui, ó. Tô dando aula aqui. A Oni ali, ó. Tá ficando gravado aqui, mas depois essa aula sobe lá no. Essa aula ela sobe lá no YouTube, né? Então, todas as aulas desde o início do ano estão lá no YouTube, no meu YouTube, que está aqui no link aí na bio. Se tiver afim, depois assiste lá, que tem essa e várias mais 33 aulas atrás. Né? Fechou, Leia? Beijo. Beijo no Estevão aí. Luciane, gratidão. Excelente dia para vocês. Eu vou fechar a aula com a galera aqui, beleza? Valeu, beijos. Então, bora lá, Ani. É isso aí. Então, vamos aqui a nossa semana aí. Então, semana aqui, a gente despertar, né, cara? Semana da gente ficar vigilante aí, pensar como Deus pensaria. Livro da semana vai ser O Cavaleiro Preso na Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura. Livro bem pequenininho, bem curtinho, massa. Vou reler ele também. É um livro top, acho que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui hoje. Jejum, cara, dessa semana não vai ser alimentar, cara. Acho que nem dá para ser, né? Jejum dessa semana aqui vai ser dos enganos aí. Vamos fazer um jejum de sentimentos ruins. Vamos ficar vigilante nos sentimentos. Jejum de pensamento ruim. Então, esse vai ser o nosso jejum da semana. Livro da Bíblia que a gente vai ler. Vamos continuar em Eclesiastes.
Eclesiastes é um livro de muita sabedoria e ele fala muito disso também, cara, de tudo que o ego faz a gente buscar, né? Não se tem certeza, mas que o livro de Eclesiastes foi escrito também por Salomão, o homem mais sábio, mais rico, né, da Terra. Mas ele falando, né, de tudo que ele buscou, de tudo que ele alcançou, né, quanto que tudo aquilo ali era só vaidade, mentira, era um vazio só. Então ele vai contando isso, importantíssimo a gente olhar para isso, cara, porque chegou no fim de tudo, ele falou, pô, de que adiantou tudo isso, né? É a mesma coisa com a gente aqui, ó, com o ego, né? E bora lá pro nosso boot, bora pro nosso boot. Eu lembrei de tudo, né? Livro, Bíblia, jejum, e agora o boot. Fecha teu olho aí, fecha teus olhos. Respira profundamente e vamos nessa. Deixa eu só ver aqui o que tem no chat aqui, antes de fechar. Essa também pensamento de escassez. Glória a Deus. Amém, cara. Beleza. Vamos lá. Posição confortável. Esse barulhinho do mar aqui, para mim, né, pelo menos. Vou até apagar a luz. Vai concentrando. Respira fundo. E vamos que vamos. A ti eu rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom. Sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento, por nos aproximar tanto do Senhor, por nos mostrar que nós não somos somente uma centelha divina, nós somos um todo divino criado por Ti. Obrigado, meu Deus, por esse esclarecimento. Obrigado, Jesus, por nos conduzir, por nos pegar pela mão, por nos levar nesse caminho, por tanta clareza, por tanto discernimento. Que a partir desse momento, a partir desse aprendizado, a partir dessas palavras, que a gente possa se conscientizar do nosso poder, da nossa grandeza, da nossa pureza, e nós entendamos que tudo aquilo, tudo, tudo aquilo que nos faz mal, que nos traz sentimentos de incompletude, sentimentos de tristeza, de raiva, assim, todo sentimento negativo, que isso é só um reflexo daquilo que eu não sou, é um reflexo num vidro escuro, daquilo que eu não sou. Que isso seja um alerta no painel, no nosso painel de comando, para que a gente fique atento cada vez que isso surgir, porque é muito fácil da mente se nublar o nosso cérebro através da nossa mente, que coloca uma ideia lá dentro, e a gente não enxergar e ficar mantendo essa ideia. Mas isso é somente um alerta, um alarme, um sinal de que as coisas não vão bem. É um alerta de que nós estamos dando ouvido para o ego. E estamos deixando de ouvir a voz que vem de Deus. Essa semana seja uma semana poderosa, onde a gente vai fazer um jejum desses sentimentos, onde nós vamos nos conectar mais com Deus, onde nós vamos observar e remover todo sentimento negativo, lembrando que nós somos invencíveis quando estamos com Ele, invencíveis quando estamos com Cristo. Que a segunda vinda vem através de nós, a segunda vinda que iniciou com Cristo, com Jesus, seja continuada através de cada um de nós. A gente entenda que nós temos o dever e o poder de esclarecer nossos irmãos, que a gente possa levar
a mensagem sem julgamentos, com toda a certeza, com toda a fé. Cada um que a gente encontrar vai pegar um pouquinho disso aqui que a gente tem e vai poder compartilhar e aumentando. Nós sejamos rápidos, nós sejamos assertivos para que essa mensagem se espalhe cada vez mais rápido, para que todo o mal se dissipe, que nossa velocidade seja a maior possível, que a gente seja mais rápido que a mensagem do mal, que a mensagem do desamor. Se a gente estiver com medo, não é vai com medo mesmo. Se está com medo, vamos com amor. E somente o amor lança fora todo medo. O amor é se conectar a essa fonte e entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim como Cristo, como Jesus Cristo, nós somos iguaizinhos. E temos dentro de nós todo o amor que o mundo precisa. A gente leva esse amor para todo mundo. Agora, seus olhos aí, esfrega as mãos e fala assim, ó, eu vou é com amor mesmo. É com amor mesmo. Cheio dele. Fechou? Gente, prazer, gratidão por essa oportunidade de vir aqui todos os domingos falar para vocês, porque isso me renova, cara. Me renova de verdade. Isso aqui me traz uma, me empurra para frente, me empurra a seguir esse caminho aqui, saber que vocês estão aqui, me tá todas as semanas aqui, cada um que assiste, isso aqui me empurra a seguir em frente, manter a constância, a manter minha mente ativa, buscando para poder compartilhar com vocês aqui. E, e amém. Com a graça de Deus, fazer parte, sem humildade, de achar que eu não sou capaz, que vocês também não, não precisam ter, e a gente é capaz de fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. Né? Amém. 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 Graças a Deus. A graça de Deus, cara. Tamo junto. Tamo juntos. Irmão, excelente dia para você. Excelente dia para vocês aí que estão assistindo. Para você Vigiem. também. Um dia cabuloso aí para nós. Valeu, irmão. Bom, tamo junto. Beijo. Valeu. Valeu. Deus Deus abençoe. Amém. Todos nós. Já é. Já abençoa. Uhum.